Olá, dia 30 de maio de 2016, segunda-feira. Olha, a rodada razoável, né? Para os nossos representantes no final de semana. Série A foi ruim. O Figueirense perdeu fora de casa, o Atlético Paranaense, time mais ou menos do nível, e a Chapecoense só empatou em casa com o Santa Cruz. Empatou com o líder, mas jogou bem, jogou mais, perdeu muitos gols, e num contra-ataque o Santa Cruz fez o gol e segurou até o final do jogo. Empatou no final do jogo. No frigir dos ovos, pela classificação da Chapecoense, que estava em quinto, foi para nono, o resultado não foi nada bom, não. Não foi bom. Na Série B, Joinville voltou a decepcionar, empatou em casa com o Londrina, o Criciúma, demonstrando que fora de casa não ganha de ninguém, perdeu para o CRB num jogo onde também dominou grande parte da partida, e o Avaí safou-se, né? Safou-se em função de quê? O jogo estava enroscado no primeiro tempo, 6 minutos do segundo tempo, primeiro gol do Evandro, segundo e terceiro dos 6 aos 12 minutos. Depois fez mais um com o Jajá e tomou 2 gols quando estava encerrando o jogo, já estava garantida a vitória. Então, nessa rodada, salvou-se o Avaí, tá? De resto, os resultados não agradaram. Estamos entrando no ar pelo canal 11, TV Futura, TV Univale, o nosso Unisport dessa segunda-feira, e que tem o apoio de Rai Roda Ciclipeças, a casa da sua bicicleta. Stefânio Zevanoli, 1008, e o telefone 3241-2809. Ládio Cardoso, boa segunda-feira e boa tarde. Boa tarde, Zélio, boa tarde, amigos. É lógico que o São William apareceu lá no Avaí e conseguiu fazer... Fez gol de tudo quanto é jeito. Realmente ele... Mas não sei se você lembra, o Evandro também tinha a mesma característica do William. Ele tem Sim, parecido, inclusive. Ele tem um padrão, assim, ele demonstra que tem um carinho, amizade com o grupo de jogadores, e ele é bem quisto diante disso aí, e ele faz o time jogar um pouco mais alegre. Então ele depende de jogar. Se ele estiver jogando bem, o time entra no ritmo. Se ele estiver jogando mal, a coisa afunda. Ele cai no ritmo. Então o Evandro tinha essa característica, como o próprio Marquinhos também tinha essa característica, de chamar para si a responsabilidade e o time andar dependendo de como ele estava se comportando naquele determinado jogo. E aí o William foi fundamental e um resultado excelente para a equipe do Avaí, porque aquilo que eu sempre digo... Foi o único grande resultado da rodada, né? Bom resultado, né? Para Santa Catarina, sim. Foi, porque o empate Chapecoense em casa não foi bom. Caiu de quinto para nono. Mas o adversário da Chapecoense... Pois mas o Santa Cruz também... Mas estava liderando. Se o Avaí ganha, ficava 1 ponto. Se o Chapecoense ganha, ficava 1 ponto do líder. Sim, mas Nada, ficava... 1 ponto. O Chapecoense estava com 4 iria para 7. Não, o Chapecoense foi para 6, tinha 5. Tinha 5. E a 8 empatava com o Santa Cruz. Entende? Então não foi bom. A situação não, mas é um time que pelo menos tem um padrão de jogo, demonstrou... sabe o que é em campo? Demonstrou nessa largada do campeonato, estar um pouco mais tranquilo. E outra coisa, né? Está invicto na competição, Chapecoense. Não, a Chapecoense ela tem se comportado bem. Ela tem feito, inclusive, o Bruno Rangel, que era um atacante que estava aí no anonimato, e ele começou a aparecer. Parece que resolveram ressuscitar os atacantes velhos. Tu vê, Chapecoense tem o Bruno titular e tem o Kempis, que é outro baita jogador, na reserva, cara. E o Figueirense tem lá o He-Man. O He-Man, que tá fazendo gol também. Tem lá esse menino que tá no Santa Cruz lá, o Grafite. O Grafite. Tá escrevendo que é um... Tem o Fred, com 37 ainda fazendo gol. Tem mais aí, cara. Tem jogadores. Ricardo Oliveira. Falando no Fred, que presentão, hein? Que presente. O cara vai sair jogando no meio de 2. Aí é pedir pra tomar gol. Não, e o defensor ficou esperando a bola chegar nele. O cara veio, roubou a bola, tocou pro Fred. E foi indo e não veio ninguém, né? Ficaram olhando. Mas eu acho que foi
Acho até pelos jogos que eu assisti alguns jogos, essa rodada do Campeonato Brasileiro, o nível técnico foi um pouquinho melhor do que as outras 3, tá? Alguns bons jogos, não todos. Por exemplo, São Paulo e Palmeiras foi um bom jogo. O Ponte Preta e Flamengo foi um bom jogo. Flamengo que não vinha jogando nada. Mas o Muralha fez a diferença. Fez, jogou bem. É um grande goleiro, né? Demonstrou isso no Figueirense. Nós tínhamos dito aqui, até eu fiz um comentário aqui na época, dizendo que tem dirigente que é cabeça dura. Todo grande time começa com um bom goleiro, um grande goleiro. Então, se eu tenho um bom goleiro, esse goleiro eu vou manter ele no meu time, custe o que custar. Eu tenho um amigo... Porque se eu for lá pegar um outro goleiro, no caso do Figueirense. Do Muralha. Figueirense. Então tu sai, até tu achar um goleiro que venha dar a sustentação, a tranquilidade que o zagueiro precisa, você pode perder um título, você pode perder um campeonato. Aí vai lá, investe um caminhão de dinheiro no atacante, investe um caminhão de dinheiro no meia, mas não quer investir no goleiro. Raio, não. O goleiro, para ser valorizado, é difícil, cara. Até ali onde ele fica, não nasce nem grama. Nasce, daqui a pouco já some tudo. Hoje em dia desde replanta. Antigamente não replantava, né? Ficava aquele buraco, né? E pra mim, que era baixinho, que era do inferno. Ficava assim. Aí ficava aquele morro, né? Eu tinha que ficar um pouquinho ali atrás para poder chegar no travessão, senão não chegava no difícil, travessão. Né? Não, você jogasse sempre um pouquinho mais antecipado, um pouco mais adiantado. Mas era difícil, rapaz. Não era fácil, para quem era baixinho, o goleiro baixinho naquela época sofria. A próxima rodada, Chapecoense vai a Curitiba, joga contra o Curitiba, o que tu acha? Eu acho que o Chapecoense tem condições de ir lá e trazer um resultado de vitória. Figueirense tem uma parada dura, São Paulo em casa. Complicado. Complicado. E depois é o seguinte, o Figueirense está com 3 empates, tem 1 derrota, e o Figueirense está na zona de rebaixamento. Caso o Figueirense, até a 6ª, 7ª rodada, se ele não arrumar casa... Não sair dali... Se ele não sair dali... Não é nenhum problema de preocupação com o rebaixamento, não. O clima no departamento técnico começa a pesar. Aqui, ó, começa a pesar. Se tu entrar na zona de rebaixamento, ficar quase todo o turno, virar o turno na zona de rebaixamento, és um sério candidato a cair. Pode escapar, mas é um sério candidato a cair. Pode ser. Pode ser. Eu não vejo assim dessa maneira. Eu acho que o futebol, no nosso futebol aqui, é um futebol que hoje você vê um grande jogo, amanhã você vai ver o mesmo time jogar, não é o mesmo jogo, não é a mesma repetição, o time não manteve aquele padrão de jogo, e aí a situação fica bem complicada. É o caso que hoje eu estava comentando a respeito da seleção brasileira. Não jogou nada. É um treino, eu sei. Jogador vai para não dividir, mas podia ter jogado um pouquinho mais, né? Ter apresentado pelo menos um esquema tático, alguma coisa. Não apresentou nada, foi a mesma seleção dos outros jogos. Zélio, eu vou dizer para você o seguinte, é que a grande maioria, inclusive você está incluso neles, acha que tem que dar goleada. Tem que ganhar e jogar bem. Pode ser 1-0, mas jogar bem. Apresentar futebol, apresentar um esquema tático. Seleção não apresentou nada. Mas nada. Zélio, a seleção brasileira, ela teve prejuízo de 3 ou 4 jogadores que estavam mais ou menos mapeados para jogar. Aí teve que trazer... Quem que estava daqueles ali? Daqueles que não jogaram, estava o centroavante, que era... mas entrou um que demonstrou que já era para estar muito tempo na seleção. Fez o gol, o Jonas. Não, mas ele foi contratado no espelho do treinador, ele era o titular. Então, vai daí. Depois teve a contusão de mais um outro jogador, não estou me recordando agora, teve que trazer. O Kaká, inclusive, foi contratado porque era o único que estava com condições de estar nos Estados Unidos, não precisar passaporte, não precisar nada, de arrumar nada, para ir. Você mesmo disse que tinha 4 ou 5 jogadores que foi chamado e que não estava preparado com um foi hoje, um está indo hoje, que é o Jesus lá do Palmeiras, Gabriel Jesus, está indo hoje. Falar em Gabriel Jesus. Arrumaram o passaporte no final de semana para ele. Falar em Gabriel Jesus, eu vi o ano passado, ele foi o grande destaque do Palmeiras. Sim. Eu confesso que esse menino, se não tiver um treinador... E continua sendo esse ano do Palmeiras. Se não tiver um treinador... Continua sendo. Que puxe a orelha dele, que determine ele num padrão coletivo, esse menino, a tendência dele é não crescer.
Não sei, esse jogador... É um jogador que ele se esconde demais no jogo, às vezes ele Não, mas se ele faz a acelera diferença demais no jogo. Palmeiras. Não, Ele faz a diferença. ele fez o ano passado. Tá fazendo esse ano também, cara. Não. Quer ver quantos gols o Palmeiras fez? Ontem, inclusive, ele foi substituído. Isso é normal. Não, como que é normal? Normal. Se eu sou o cara que faça a diferença... Não, eu não sou obrigada, não tenho obrigação. Não está escrito no meu contrato que eu tenho que jogar todo dia bem. Não estou dizendo Tem um dia que a coisa não funciona. Mas quem é que falou pra ti? Coisa de esquema tático, Quem é que tudo. falou para ti? Não. Quem é que falou para ti que não? Não. É que ele, no momento, não estava entrando no ritmo do jogo. Aí o treinador sentiu que ele não estava entrando no ritmo do jogo. Tirou, tentou mexer. tá certo. Mas não quer dizer que ele não é titular. Não quer dizer que ele não é um grande jogador. Eu não estou tirando a titularidade dele. Eu estou dizendo o seguinte, eu disse aqui quando o Neymar começou lá com 16, 17 anos no Santos, que deu aquelas brigas todas. Eu vou te confessar uma coisa. Eu disse, o Neymar vai ser craque. Eu vou te confessar Tem uma um coisa. monte de defeito, vai ser craque. E teve um treinador que criticou o Neymar por aqueles caicai, o comportamento dele lá com o Dorival Júnior e tal. O Neymar, ele mudou seu comportamento. Porque foi lá pra fora. Mudou o comportamento Porque foi lá dele. pra fora. Mudou o comportamento Porque foi dele. lá pra fora, E se aí, fica aqui, se acabava. Não foi é lá assim, pra fora. não é assim. Você tem que administrar. Eu digo que esse menino, do Palmeiras, o Jesus, ele tem um potencial extraordinário. Mas eu acho que deram muita carga para cima dele. Ele se achou o Dan Bambam, como tu está dizendo aí, que é o Bambambam do Palmeiras. Ele se colocou lá em cima do pedestal. E ele precisa cair lá embaixo e entrar no ritmo do jogo dele do ano passado. Eu vou te confessar uma coisa. Quando o Neymar surgiu no comecinho, eu não acreditava. Eu não acreditava nele. Acreditei depois, com o desenrolar da participação dele no Santos. No começo eu não acreditava. Mas tem jogadores, Josélio, e olha que você, olhando o jogo 15 minutos, você sabe tudo, né? Sim, a gente Olhando sabe. 15 minutos, Experiência que nós temos. Você dá uma clareada. Então, no caso, são jogadores que têm um diferencial e que é, inclusive, o caso do Ronaldinho Gaúcho. O Ronaldinho Gaúcho, quando você viu o cara jogar, ele faz o diabo com a bola, cara. Sabia fazer. Tanto é que ele foi até onde foi, né? Chegou duas vezes ser o melhor do mundo. Aí depois o pagode tirou ele da onda e acabou. Vamos ao break, retornamos na sequência com Unisport. Estamos de volta com Unisport. E lá de Cardoso, quem é o apoiador do nosso Unisport, do Unisport, desse segundo bloco? Esse segundo bloco tem apoio do Restaurante Paraty, a sua casa fora de casa, servindo almoço de segunda a sábado, uma grande variedade de carnes e saladas. Fica ali na Avenida 7 de Setembro, na esquina do Centro Comercial Marcílio Dias. E por falar em Marcílio Dias, quem está chegando aí no Marcílio Dias, me parece que é a LA, o Luiz Alberto, não está vindo para assumir tudo, não. Luiz Alberto. Só trazer jogador? Está vindo para trazer de 6 a 7 jogadores para compor com esse grupo que ficou aí da Copa Santa Catarina e alguns outros que foram contratados agora. Então, eu acho que o Luiz Alberto está aí na área novamente. Acho que se derrubar é pênalti. Tudo que vem é lucro. Pela situação que está o Marcílio Dias, tudo que vem para trazer jogador, seja de onde for, seja quem for, é lucro. Lucro, porque senão não tem como formar o time. Tudo é lucro. Que seja do Mato Grosso, que seja do Metropolitano, que seja do Juventus de São Paulo, tudo é lucro. Pelo menos faz um time e bota em campo. Porque o Marcílio, nos anos anteriores que caiu, das duas vezes, eu dizia que a camisa sobre, a camisa do Marcílio Dias pesa e ganha jogo. Não pesa mais, tá? Está igual aos outros. Entre igualdade com Marco Operário, com Concórdia, com tudo isso aí. Entre igual. Não se sabe quem ganha a segunda divisão. Por isso, tudo é lucro. Vamos à tabela de jogos do final de semana. Na Série B, sexta-feira, 19h30, CRB 2, Criciúma 1. Desastre, Criciúma. 20h30, Goiás 1, Brasil de Pelotas 1. Paraná 2, Oeste 1. 21h30, Náutico 5, Sampaio Correia 0. No sábado, 16 horas, Atlético Goianiense 2, Vila Nova 1, Joinville 1, Londrina 1, Avaí 4, Ceará 2, 16h30, Vasco 4, Bahia 3, 21 horas, Paysandu 2, Luverdense 1, Bragantino 2, Tupi 1.
Classificação, Elaine. A classificação na Série B, o Vasco da Gama lidera com 12 pontos, ao lado do Atlético Goianiense também com 12 pontos. Avaí está na terceira colocação com 7 pontos, seguido do Brasil de Pelotas com 7, também com 7. Criciúma, Bahia e Paraná. O Náutico vem com 6 pontos, CRB com 6 e na 10ª colocação, Luverdense com 5 pontos. O Londrina vem na 11ª colocação com 5 pontos, o Goiás tem 5 pontos, Paysandu tem 5 pontos, Ceará 4, Oeste 4, Tupi 3 e na zona de rebaixamento o Vila Nova com 3, o Bragantino com 3, o Joinville com 3 e o Sampaio Corrêa com 0. Qualquer vitória aqui você já vai lá em cima. Já está lá em cima. Pela Série A, quarta rodada, sábado, 16 horas, Cruzeiro 1, América 1, 21 horas, Atlético Paranaense 2, Figueirense 1, 22 horas, Chapecoense 1, Santa Cruz 1. No domingo, 11 horas, Ponte Preta 1, Flamengo 2, Sport 0, Corinthians 2. Os dois visitantes venceram no jogo da manhã. 16 horas, Vitória 1, Atlético Mineiro 1, Fluminense 1, Botafogo 0, São Paulo 1, Palmeiras 0 e 18h30, Santos 0, Internacional 1, Grêmio 2, Coritiba 0. E ali nas vitórias só o Internacional e os ali ganharam fora de casa. O resto, só quem estava em casa fez o dever de casa. Na Série A, depois da quarta rodada, o Grêmio lidera com 10 pontos, seguido do Internacional com 10. Santa Cruz tem 8 na terceira posição, na quarta posição, Corinthians com 7. Depois vem Flamengo com 7, São Paulo com 7 e na 7ª posição vem o Fluminense também com 7. Palmeiras está na 8ª posição com 6 pontos, Chapecoense na 9ª com 6 e o Vitória está na 10ª colocação com 5 pontos. O Atlético Mineiro vem aí na 11ª com 5 pontos, depois vem o Santos com 4 pontos, Botafogo 4, Curitiba 4, Ponte Preta 4, Atlético Paranaense 4 e na zona de rebaixamento, Figueirense, que não tem nenhuma vitória, 3 empates, tem 3 pontos, o América Mineiro 2 pontos, Cruzeiro 2 pontos e o Sport tem 1 ponto. O Cruzeiro sai dali, né? Tem que arrumar quem é que vai entrar ali, né? É cedo, né, Zé? É cedo. É cedo. Mas tu vê, ó, É cedo. o empate em casa é danoso. É, mas é cedo. A Chapecoense caiu de 5º para 9º com empate em casa. Então não é fácil. Próxima rodada nós já falamos, o Coritiba. Chapecoense vai a Curitiba, enfrentar o Curitiba, quarta-feira. O Figueirense, na quarta, recebe São Paulo, um jogo difícil, né? É complicado. Muito difícil. Esse é muito difícil. E só isso, 2. E Esse em casa... Esse jogo com o São Paulo, aí sim, mesmo jogando dentro de casa, o empate é bom resultado para o Figueirense. Mesmo jogando dentro de casa. Quanto a São Paulo, quanto a Palmeiras, quanto Corinthians. Isso é bom resultado. O Santos não, o Santos agora está meio bagaço. O Santos está muito bagaço. desfalcado, né? Tá, e o Marcílio, o que tem de novidade? O Marcelo Além Dias, da LA. O Marcelo Dias está aí formando o seu grupo de jogadores e a LA, o Luiz Alberto está chegando aí com alguns jogadores para se juntar a esses que foram contratados, mais aqueles jogadores que estão aí da Copa Santa Catarina que foram aproveitados. Deve ser uma relação aí de 28 jogadores. Por aí, né? Por aí. Não vai ser muito mais do que Deve isso. aproveitar alguns que jogaram essa Copa Santa Catarina. Esses vão aproveitar. Entre 6 a 8 jogadores talvez dê para aproveitar. Para ser reserva também, né? Porque pela campanha que fizeram, numa Copa Santa Catarina medíocre daquela, acho que não tem nenhum para ser titular, tá? Calma. Acho que não tem. Calma. Se você tiver 4 jogadores, o nível superior aos outros, ele não vai fazer verão. Ele não vai resolver o problema sozinho. E para jogar na série, se você for olhar, o Tubarão está levando 3 ou 4 jogadores do Camboriú. Que não é muita coisa, tá? Não, lógico. Não foi rebaixado. São jogadores que são daquele nível. Nível entendeu? de segunda. Então não tem um grande destaque. E ninguém sabe quem são os jogadores que a LA está trazendo para o Marcílio. Pode vir coisa boa, pode vir coisa ruim. Exatamente, vai depender do mercado. Se o mercado hoje está saturado, se o mercado hoje, os clubes considerados grandes só querem filé mignon, é lógico que essa carnezinha de segunda aí, uma alcatrazinha, vai poder ser aproveitada. Não, sobra um colchão duro. Tá? Sobra um colchão duro. Então que seja um colchão duro. Então esse pessoal, ele vem para se empregar. Porque o que tem de empresário dominando o mercado da bola do Brasil é coisa espantosa.
Então é só fazer assim, ó. Fazer assim que aparece 500 aí com um jogador, apresentando jogador. Fora aqueles que saem com aquela gurizada de 12, 14 anos, que sai pelo Brasil afora, buscando aí um lugar ao sol para colocar nos times de futebol. Então é uma coisa que vai acelerar. O grande problema é que todo mundo deixou para fazer o time agora. Mas isso aí já é a tônica de segunda divisão. Sempre foi assim. Sim, é porque é o seguinte... Acaba o campeonato catarinense, eu acho que tem até um espaço muito grande. Podia diminuir esse espaço. Porque daí alguns teriam condições. Quem for rebaixado, um exemplo, os 2 rebaixados, manter o time. Mas esse período de final de abril até julho, não há que aguente. Então, mas é o calendário de futebol. O calendário é esse, o futebol, quem está... o calendário... Olha só como é que está. Metropolitano, Internacional, quem mais? Tem mais um. Brusque. Metropolitano, Internacional e Brusque. Todos eles estão esperando para jogar na Série D do Campeonato Brasileiro. Pois é. Tá? Então o quê? Não pode desfazer do time. Terminou o campeonato já faz uns 2 meses. Terminou. É que a CBF, Ládio, ela não está nem ligando para os clubes. Não é a CBF, ela está ligando sim, Zé. Vou dar um exemplo para ti. O Avaí, Figueirense, Joinville, Criciúma, esses times, eles terminaram o campeonato, imediatamente já estão contra o campeonato, vão até dezembro. Já quando chegar em janeiro, já tem jogo, eles vão reclamar porque não tem espaço para descansar. Agora, eles não vão poder agraciar todo mundo. Eles não vão poder agraciar os outros times. Pô, aqui em Santa Catarina, tem 5 clubes que estão agasalhados dentro do calendário. Mas tem 5 que não. Aqueles 3 que permaneceram... Esses 5, daqui uma hora vai estourar tudo. Não vão ter mais condições. Não vão mais tocar. Mas quem vai estourar? O futebol é assim, vai ser tocado assim a vida inteira. Futebol é assim, ó. Nós vimos o Marcílio, exemplo aqui, ó. Até agora sempre empurrou com a barriga. Esse ano quase que não vai. Teve ali para não ir, para não conseguir fazer time. Como que não vai? Vai fazer um time. Se não subir, vai desmanchar, ou se subir, vai desmanchar todo o time. O que acontece, Zé? Você tem que entender uma coisa. Ou eu faço um time competitivo, com um dirigente, com credibilidade para poder buscar recursos. Eu quero ver achar esse dirigente. Eu faço um timezinho pequenininho, trazendo jogadores que querem se promover, querem jogar, querem ser jogador de futebol. Eu faço um time. Aí não vai a lugar nenhum. Aí acontece o que aconteceu. Mas você disse que quase não fez. Não, você falou quase não fez. Quase. Foi o único time. Quase. Foi o único time da segunda divisão que entrou na Copa Santa Catarina. Entrou para ter prejuízo, não ganhou nada. Mas entrou. É um joguinho Mas dois. Ele entrou, ele fez lá um time, daí entrou. Acumulou dívida. Acumulou dívida para o Marcelo pagar lá na frente. Uma hora tem que pagar. Mas tu acha? Claro. Oi, Ládio. Tu acha que esses meninos que jogaram ali não receberam? Não. Eu já sei que não receberam. Não, olha, saiu aquela entrevista que você reprisou, que jogadores reclamando que pagaram para jogar e que para receber o certificado de profissional. Mas não vi ninguém procurar a imprensa, ninguém falar que não recebeu o salário. Não fala, vai embora. Tem 10 para receber, dá 1 e vai embora. Porque senão não recebe nada. Isso não é profissionalismo. Isso não é. Chamar o cara para negociar, dizer, tens 10 aqui, mas eu não tenho, queres 1? Pega e vai embora. O cara pega e vai embora. Mas tu sabes que toda vida que teve problema financeiro, o pessoal procurava a imprensa para dizer mas agora é diferente. Esse time que montaram é diferente. Isso é diferente. Montaram um time semi-profissional praticamente. Sim, claro. Que ninguém reclama. Era o propósito. Era o propósito da Copa Santa Catarina. Bota 2 ou 3 cobras criadas ali para te ver. Bota ali para te ver se não tinha berrado, se não aparecia um monte de coisa. Não tinha. Isso é que é o problema. Não tinha. Amanhã nós conversamos mais. Mas eu vou me informar esse negócio do pagamento direitinho, eu te digo. Não, mas não tem. O pessoal recebeu. Estava recebendo pouco, mas receberam. Tá bom. Tchau, até amanhã. Um abraço, até amanhã. Estaremos de volta amanhã, 13 horas, com o nosso Unisports. Até lá.